Nível 2, a excelência do canto congregacional. Agora nós vamos ver aqui, é claro, como no outro nível, a parte de ordem e pessoas, né? Na parte número 1 aqui, agora vai ser um pouco mais rápida essa explicação, porque você já sabe o que é um regente congregacional. Então, e como se formar para ser um. Às vezes a plataforma pode estar ali 3 regentes congregacionais, mas um deve estar na regência principal. Okay? Ou seja, a um deve estar no posto de regência, os outros podem fazer parte do coro congregacional também. Não é porque você é regente que você não vai fazer parte do coro em algumas situações. Então, prepare-se para tudo. Na igreja nós temos que ser humildes e simples. Eu sou regente, não vou participar do coro congregacional. Não, você é regente e também o regente pode participar do coro congregacional. Ok? Então tá aí. Ao nível 2, nós já pedimos aqui para trabalhar já com pelo menos 2 regentes escalados, 2 regentes já se preparando, e pelo menos em preparação. Ok? E aqui a parte número 2 aqui dessa parte de ordem e pessoas, temos a formação do coro congregacional com pelo menos 2 homens e 2 mulheres cantando, claro, tenor os homens e contralto as mulheres. Agora começa a dar uma complicadinha, mas eu creio que alguns já sabem fazer isso até de ouvido, né? Como fazer isso? Como trabalhar aqui? Olha só, nós temos aqui uma sequência na fileira, como chamado de primeira fileira, que é essa aqui de cima, ó, essa começando aqui, isso aqui é uma fileira de notas. Então, o soprano vai cantar essa primeira nota, que é um som de sol, lá, si, dó, certo? Essa é a primeira, tá até aqui, sol, lá, si, dó. Se você tiver dúvida, tá aqui no final, indicando como que é essa primeira fileira. O soprano vai cantar essa nota. Sol, lá, si, dó. Certo? Fazer isso no teclado é melhor e sai o som melhor. Então, o soprano, quando tiver, poderá fazer esse exercício aqui. Como encontrar o contralto nessa parte aqui? O contralto é aqui a segunda fileira. Essa primeira aqui, ó, tá vendo? A primeira nota, dó, dó, ré, dó. Então, fazendo parte desse conjunto aqui, que vai juntar e cantar junto e fazer esse solfejo dessas notas juntos. O tenor é essa terceira fileira que está aqui na clave de Fá, tá vendo essas notas de cima aqui, ó, que é um Mi, um Lá, um Ré e um Mi novamente. Então, dúvidas tem aqui, Mi, Lá, Ré e Mi. Tá aqui. Então, o tenor vai fazer assim. E o grave embaixo, que é o baixo aqui, né, que é a última fileira, como nós vimos para identificar cada acorde, o som do baixo ele deve estar correspondente ao acorde, certo? Então, se o acorde é Ré maior, o baixo tem que começar com uma nota Ré, senão a composição está errada ou aquele acorde ali, ele é um acorde menor correspondente à nota que o baixo tiver. Então, às vezes há uma composição entre Dó e Lá, por exemplo, Dó maior e Lá menor, ou Lá, Dó maior e Mi menor, o baixo às vezes começa em Mi. Então significa que aquele acorde correspondente inicial, ele é Mi menor, ok? Então, ensaiar essas partes aí e encontrar essas partes, essas notas aqui no pentagrama não é muito difícil. Se houver alguém que esteja desenvolvendo, você pode desenvolver isso na música, inclusive a música em Dó maior, e tocar as notinhas correspondentes ao contralto na segunda fileira da clave de Sol, na terceira fileira aqui, que é a parte de cima da clave de Fá, que é o tenor, certo? E o baixo, aquela parte de baixo ali, você pode treinar e pode conseguir. E não é difícil, certo? Preparar para uma vez ao mês dirigir o canto congregacional com acompanhamento de pelo menos um instrumento musical. Então, o que acontece? Agora você vai começar a trabalhar com um instrumento, pelo menos um. Pode ser teclado, pode ser violão, ok? E começar a fazer pelo menos ali, no caso, uma vez ao mês, dirigir o canto congregacional com um instrumento. Escolhe as músicas direitinho, onde o instrumentista consiga tocar, certo? E ensaia com ele antes, porque o regente ele deve estar, muitas vezes as pessoas colocam o violonista, por exemplo, para ditar o ritmo da música. Não, o violonista ele tem que seguir o regente congregacional. A pessoa que está tocando, seja violão, seja teclado,
eles devem estar sujeitos à regência do regente congregacional. Ele está regendo a congregação. Então, a congregação está no ritmo que o regente está estabelecendo. Então, quem está tocando também deve manter a mesma sequência, como se estivesse na congregação cantando, só que com o instrumento tocando. Ok? Começando a surgir aí, então, no nível 2, né, do programa Excelência Congregacional, a sua banda, a banda que vai tocar na sua igreja. Ok? A segunda parte aqui do nível 2, técnicas de canto, né? Agora praticamente a primeira, só que agora nós vamos acrescentar uma nota. Cantar em solfejo, as notas, cada uma nas oitavas correspondentes, né? Homens e mulheres, sem falsetes, certo? O dó, o ré, o mi, o fá, o si e o dó, certo? Uma notinha dó agora acima. Não apenas 7, mas 8 notas aí para os homens e 8 notas para as mulheres. Isso aí faz com que você melhore o seu alcance vocal. Você vai melhorando cada vez mais, vai desenvolvendo seu alcance vocal, ok? A parte 2 aí, conhecer através do formato os valores de tempo de cada nota e pausas, certo? Então, existem algumas pausas que você deve conhecer, ok? É um detalhe que às vezes nem há necessidade muito de você desenvolver e para você conhecer, mas nós vamos trabalhar um termo aqui, nós vamos trabalhar com algumas coisas aqui, é o seguinte, as pausas, elas estão dentro de cada célula, né, ou de cada compasso. Um compasso, ele existe uma quantidade de tempo dentro dele. Por exemplo, o binário tem 2 tempos, o ternário ele tem 3 tempos. Se no ternário tiver uma pausa, e se você contar as notas, isso é uma maneira mais rápida de fazer isso aí. Porque muitas pausas, às vezes ela está mal desenhada e você vê, essa pausa aqui é de um tempo, essa aqui talvez seja de 2. Não, você vai acompanhar a quantidade de tempo que tem dentro do compasso. Depois nós vamos ver futuramente aqui o que é compasso. Mas eu acho que eu já vou mostrar aqui para vocês ficarem mais tranquilos, certo? Nós temos aqui nessa 4 notas de um tempo, certo? 4 notas de um tempo. Aqui formou-se um compasso, porque nós temos aqui 4 por 4, certo? 4 por 4 é quartenário esse compasso aqui, esse ritmo aqui, certo? Então, dentro desse aqui, nós poderíamos fechar aqui esse compasso. Vocês podem perceber que em algumas músicas existem, não está aqui agora nessa parte aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês. Vocês vão fechando cada compasso. Aí, se dentro, vamos supor que na terceira nota não existe essa nota aqui, existe um símbolozinho de pausa. Aí você vai entender que aquela pausa ali ela vale um tempo, porque ela vai completar o compasso. Se dentro de um compasso de 4 tempos e você tem 3 notas de 3 tempos, ele já tem 3 tempos contados. Então só tem que ter 4 tempos, no caso de quartenário, 4 tempos dentro do compasso. Se porventura haver uma falha, uma pausa, tem que fazer uma pausa, e já houver 3 tempos dentro do compasso, então a pausa que deve ser usada ali é a pausa de um tempo, certo? Então é uma coisa muito simples de se entender. Então, como se entender essas pausas dessa forma? É porque você não vai ter aquela complicação de saber que símbolo é esse, que as pausas têm vários símbolos, essa pausa aqui está me complicando, que eu não sei quanto tempo ela vale. Então, o importante agora é saber como executar essas notas, no caso as pausas, como fazer a execução dessa pausa aqui. Está desenvolvendo a música, chegou naquela pausa, conta quanto tempo tem dentro de cada compasso, você vai saber quanto tempo aquela pausa está valendo, ok? Muito simples. Saber identificar as pausas através do posicionamento no pentagrama. Normalmente as pausas elas estão na mesma fileira da nota de cima. Por exemplo, eu vou fazer uma pausa aqui no contralto de 2 tempos. Eu vou usar uma pausa mais ou menos onde está o contralto, na segunda fileira. Se eu for usar no tenor, eu vou usar uma pausa na terceira fileira. No baixo, na quarta fileira.
Então, onde saber como colocar a pauta, o posicionamento dela, certo? Você vai saber contando os tempos, porque existem algumas pausas que estão abaixo de uma linha e outras que estão em cima de uma linha. Pode ser qualquer, pode ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. O importante é ela estar na fileira, certo? Existe uma pausa que ela tem um chapeuzinho com uma pintinha no meio, um pontinho no meio. Essa pausa é chamada de fermata. Ela é considerada, o tempo dela, ela não tem um tempo determinado. Ela é determinada pelo regente. Muitas vezes o regente quer fazer uma pausa um pouco mais longa, ele usa a fermata erguendo a sua mão. Outros regentes querem fazer uma fermata mais curta, uma pausa mais curta, ele usa essa fermata, que é o nome dessa pausa, com esse chapeuzinho com um pontinho, certo? Então, dentro também de cada nota, você vai identificar que existe algumas notas que tem um pontinho na frente. Esse pontinho chama-se ponto de aumento. Esse ponto de aumento, eu não tenho um desenho dele aqui agora, mas nós vamos fazer nas lives e vamos mostrar para vocês. Nós vamos executar esse ponto de aumento nas partituras que nós estivermos fazendo nas lives, ok? Inclusive, quero indicar para vocês um programa de estúdio onde vocês vão desenvolver essas notas, vão trabalhar com essas notas, vão compor música, vão compor as outras vozes, vão separar as vozes. Depois nós vamos trabalhar com esse estúdio. Ele é pago, eu nem conheço nenhum dono dele. Mas se você quer desenvolver música mais aprofundado, quer trabalhar com coro na igreja, você precisa desse. Não é muito caro, não, ele é barato. Você precisa desse para você separar as vozes para mandar para os seus coristas, ok? Então lá nós vamos desenvolver esses detalhes. Quando vier esse pontinho na frente da nota, significa que a nota aumenta a metade do valor dela com aquele pontinho. Por exemplo, a nota de um tempo passa a valer um tempo e meio. Ok? Tranquilo? Só um exemplo. Então, ainda no nível 2, na parte de técnicas de canto, nós vamos aprender aqui as aplicações das vogais e o posicionamento da boca. Certo? Então, o A, E, I, O, certo? Você vai desenvolvendo isso aí. O A, o E, I, O. Como aplicar isso na música, né? Por exemplo, oh Deus de amor, viu aí que você vai desenvolvendo isso aí. Por que alguns falam para você fazer um copinho aqui? Na verdade, você está usando as vogais para fazer esse formato do copinho na boca, ok? Então, oh Deus de amor, vimos nós te adorar, certo? Está fazendo esse copinho na boca, ok? Desenvolveu. Isso é para se aprender com o tempo, é para desenvolver com o tempo, vai demorar meses ou talvez anos para você desenvolver essa parte. Mas você vai desenvolver e vai colocar em prática cantando, ok? O 5, que é dessa parte aqui, aprender as aplicações das consoantes e o posicionamento da língua, né? As consoantes, como por exemplo o L, né? O R principalmente, né? Porta, alguns falam a porta, não, a porta. O R você vai tremer a língua. A porta, certo? Então é isso aí, o certo. Então, você vai usar essa consoante mais assim. Isso vai ajudar você também a conservar a sua garganta. Não falar o R dessa forma. Alguns cantam aí umas músicas assim, né? A porta da... Então, tem que ser trabalhar assim dessa forma, isso vai fazer com que o R vai praticamente desaparecer nessa parte, né? Então, você canta uma música já aplicando essas técnicas, né? O L, às vezes fala L, né? O, então, o M, então vai ser aquele então é coisa que você vai desenvolvendo e prestando atenção como os outros fazem, vai desenvolvendo, ok? A parte número 3 aqui é música em ação. Agora cantar com a igreja 5 músicas em Dó maior e 5 músicas em Ré maior, acompanhando as notas na partitura. Por que acompanhar as notas na partitura? Porque você já está aprendendo as notas e você vai vendo as notas, onde elas estão sendo executadas e vai, olha essa nota aqui, ela vale tanto tempo e está sendo bem, olha só o jeito que ela é feita e tal, você já vai desenvolvendo, ok? Vai desenvolvendo. Como a saber, então,
Já que já vimos o Dó maior, como identificar o Dó maior, vamos identificar como é o Ré maior, certo? O Ré maior, certo? Ele é aqui, ó, tá vendo aqui? Tem essas duas hashtags aqui, os dois jogos da velha. Uma está sobre o som de Fá e a outra sobre o som de Dó, certo? Olha aqui, tá vendo? Uma aqui na clave de Fá, uma está em cima da quarta linha do som de Fá, outras estão aqui no som de Dó. Significa que toda música, a música toda, todo o som de Dó e todo o som de Fá são sustenidos, certo? Então, pense bem nisso. Quando você for executar uma música, quando você for cantar uma música, todo o som nesse acorde de Ré maior, onde está indicando lá no começo que todo Dó, todo som de Dó e todo som de Fá vai ser sustenido, ou seja, se está lá no piano, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Aqui o piano, o Ré, o Fá, tá vendo? Tem a branca aqui é o Fá e esse pretinho é o Fá sustenido, ou seja, uma notinha acima, um semitom acima, você vai tocar o Fá sustenido. No teclado ou piano, você, ao invés de fazer o Fá normal quando estiver tocando lá, tendo o sustenido lá no começo, indicando que todo Fá é sustenido, você vai tocar a nota pretinha, certo? E aqui o Dó, que nós temos talvez aqui nessa parte de baixo aqui, tá vendo? Dó, já coloquei as duas ilustrações aqui. O Dó, no caso, Dó normal seria a branquinha, mas a pretinha que está logo acima é a nota sustenida, ou um semitom acima. E o Fá aqui também, mesmo exemplo. Então, toda música que tiver esses dois sustenidos, indicando que o Dó é sustenido e o Fá é sustenido, é um acorde de Ré, e confirmando se é acorde de Ré maior, é que todos, no caso, todas as nossas Fá, nota Fá e as notas Dó tocadas na música, elas são sustenidas. Okay? Então, e também a última fileira, a quarta fileira, o baixo aqui, o baixo, tá vendo? O baixo está começando aqui Ré. O baixo está começando com Ré. Se o baixo estivesse começando com outra nota, não seria Ré maior, certo? Ou seria um erro de composição, ou o baixo, ou a nota que está indicando o baixo seria a nota correspondente a um acorde menor. Então, nós estamos falando de acordes maiores, ok? Entendidos? Vamos lá para o próximo, né? Reger 3 músicas em ritmo binário e 3 músicas em ritmo ternário, agora para o posto de regência, mas mesmo aqueles que estão preparando para o posto de regência, pode trabalhar também, ok? Então, como reger uma música em ternário? Como reger uma música em ternário, certo? Estão vendo ali? Uma música em ternário, certo? Ó, música em ternário, você vai fazer um triângulo, certo? Ó, contando 3 tempos. Ó, acima. Começa lá em cima. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó, ternário rege-se assim. Ó, certo? Ó, ternário. É ritmo de valsa, como alguns chamam ritmo de valsa. Certo? Ritmo de valsa. Ó, tranquilo? Começa em cima. Sempre começa em cima. A regência sempre começa em cima. Respira. Começa em cima. Já começa a contar. Ao coro dos arcanjos, eu acho que é ternário composto, mas tem que arrumar outro hino aí que seja ternário normal. Depois nós vamos nas lives encontrar os ritmos ternário. Os ritmos ternário, ok? Os ritmos ternário para nós trabalharmos. Em todas as lives a gente vai ter alguma coisa para a gente trabalhar. As músicas novas, as músicas que vocês estão trabalhando, certo? Alguém quer colocar alguma coisa, sempre a gente vai ter nas lives, ok? Terminando aqui o nível 2 e se preparando então para o nível 3, ok?